Olá, estamos aqui novamente com aquelas conversas para o nosso canal, né, que fala com espíritas progressistas. Tenho a alegria de estar aqui de novo com meu querido Rafael Faé, que já é da casa, já fez alguns vídeos aqui com a gente. E hoje, gente, nós vamos falar mais alguma coisa sobre esse livro maravilhoso do Eusínio Lavigne, os espiritualistas perante a paz e o marxismo. O Rafael é um dos responsáveis pela edição desse livro. Querido, seja bem-vindo. Te apresenta de novo para aquelas pessoas que estão chegando pela primeira vez. E vamos lá. Bom, primeiro, obrigado, Suzana, pelo convite, né? A gente está aqui novamente para esse bate-papo. Bom, meu nome é Rafael Faé, sou de Vitória, participei, né, da edição, junto com o Felipe Gonçalves, da edição desse livro aqui, né, pela editora Alma Revolucionária, em que lançamos juntos, inclusive, o outro livro também do Manuel Porteiro, Espiritismo Dialético. O ano que Já vem a tem gente fala outro. sobre o porteiro daí. Uhum. Já tem um outro livro do Eusínio, né, que é em coautoria com Souza do Prado, que é Os Espíritas e as Questões Sociais, que também já está pronto, né, para venda lá na editora, que Eu foi vou um deixar o trabalho link daí depois da editora aqui. também foi um trabalho fôlego, Que de lindo. fôlego, assim, porque é muita pesquisa envolvida, né, a pesquisa histórica Sim, é, dos autores, é muita pouca coisa escrita, são autores que foram invisibilizados. Eu sim, vi as lives da Sejus, né? O pessoal colocou muito essa questão. exatamente. A gente está estudando esse livro no Sejus, por isso vamos falar bastante dele agora. É isso aí, são autores que foram esquecidos, né? Foram jogados ali para debaixo do tapete porque eles de fato tensionaram, né? Sim, Tensionaram em vários aspectos, tanto questões culturais e de política ali conduzida na construção da hegemonia da FEB, né? Eles foram muito críticos disso tudo, sim. estando certos ou errados, né? Enfim, eles tensionaram o processo. Um processo que hoje, para nós, é lido como assim um processo muito amistoso, né? É, Muito, como se tivesse sido um muito grande elegante. consenso. E não foi nada disso, né? Foi um Não! negócio conflituoso, ambos os lados com excelentes razões, assim, isso tudo vem à tona com essas obras, né? Nesse resgate desses autores que foram Sim, esquecidos, né? Invisibilizados. Então, assim, uma alegria muito grande, né? Tá resgatando isso também, alguns outros personagens do espiritismo argentino, coisas inéditas, a gente também tá resgatando e, enfim, aí a gente precisa calibrar, né, outras questões para poder trabalhar nesses outros projetos também, mas tem muita coisa boa que já foi escrita sim. e que está aí, né? Está aí, é o trabalho mesmo de fazer, organizar isso tudo e trazer, também não é só trazer, né, que é um outro ponto aí que esse movimento progressista precisa ter em mente, né, Suzana? Não é só Sim, trazer, é você trazer e mostrar as contradições, as perspectivas que existem dentro disso que a gente chama de progressismo, exatamente. né? E em determinado momento, com propostas progressistas, elas podem se tornar reacionárias, né? Então, nesse momento agudo que a gente tem vivido, né, nessa fascistização do mundo, olha o que está acontecendo na Meu Deus, Palestina, né? que tragédia. O Estado Tu é, viu que o fascista Israel, todo ganhou o na projeto. Holanda? O fascista ganhou na Holanda, guri. O Milley Pensa. ganhou aqui do lado, né, na Ai, meu, é Argentina. muita tragédia. E aí, assim, a gente está num momento em que a gente precisa fazer as pazes com uma palavrinha que o espírita normalmente tem, e o progressista tem uma dificuldade, que é a radicalização. É a Sim, radicalização no bom sentido da palavra, é no sentido da palavra, né? sim. De ir Uhum. à raiz das coisas, de Sim, conseguir interpretar a realidade social indo aos seus fundamentos, né? certo. Não ficar naquela Uhum. superfície, né? Naquelas discussões que são boas, são bonitas, são importantes, mas são utópicas, né? São coisas Uhum. que não vão efetivamente trazer mudanças, Sim, né? A gente precisa adentrar
nessas camadas da realidade, né? A gente Isso precisa furar é essas o que bolhas ideológicas que o uhum, Eusílio, né, o é o que Sócrates ele martelava, também. né? É isso Era o que aí, ele martelava o tempo todo. é isso aí. E agora a gente está praticamente quase 100 anos depois, né? Ele morreu com 100 anos, né? Ele viveu 100 anos. A gente está de novo tendo que buscar a obra dele, porque é isso. Não temos outra saída, a meu ver, sabe? Não temos. Não, não temos. E é a questão, né? A história se repete como tragédia e depois como farsa, né? Enfim, isso tudo que a gente vive hoje não é propriamente uma novidade histórica, né? Esses movimentos da sociedade capitalista para ela se recompor, né? Para ela se reconfigurar, né? Para ela matar aquilo que pode acabar com ela, né? Para ela minar esses esforços. E isso está já colocado há séculos, né? Então, o que Eusínio vive naquele momento de ascensão, né, do nazifascismo, é o momento também que a gente está vivendo hoje. Agora, Essas vacilações da esquerda, né? Essa esquerda muito comportada, e aí a gente precisa de uma esquerda que se radicalize, né? Novamente tocando nessa palavra, que compreenda de forma mais profunda o significado do viver numa sociedade capitalista, né? E a necessidade da sua superação. Foram questões de ontem e que estão sendo requentadas. Inclusive, a propaganda fascista de hoje, né, bolsonarista de hoje, é da década de 40, 30, que o professor de um treinador, o que Deus, quer Pátria e acabar com a família. família, Uhum. Deus, pátria, família. É os Então, assim, panfletinhos do Hitler, é Deus, Pátria e família. exatamente. O Alemão. pessoal fala, eu tive até uma situação interessante, né? Um parente, né? Eu vi lá Deus, pátria, família, né? E Uhum. no status do WhatsApp, né? Eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara, você sabe que isso é um lema nazista? Ele, não. Pois, Aí eu mandei assim, ele falou, porra, rapaz, não sabia não. Não é meu Deus. possível, né? Mas enfim, é, é isso, né? A gente adentrar nessas questões, É. e aí o espírita mediano, né? Que normalmente aí é um movimento de classe média, então Sim, normalmente é um pessoal mais escolarizado, tem essa tarefa histórica de se debruçar sobre esses fenômenos, né, sim. históricos, buscar essas leituras para além do espiritismo, né, para poder entender essa dinâmica histórica acontecendo, Uhum. né? Esse redemoinho em que a gente está colocado, encontrar até mesmo esperança, força, né? Para a gente Sim. lidar com isso tudo que está acontecendo, né? É porque justamente quando a classe trabalhadora não encontra essa essa luz, mas não quero falar em luz, né? Não encontra essa chave de leitura, de forma mais Fala de filosófica, né? luz, sim, guri. Ela cai de cabeça no fascismo. O É, fascismo é um movimento de massa que acolhe a classe trabalhadora claro. insatisfeita com o É uma capitalismo. linguagem fácil. O fascismo, ele é fácil. Ele é Fácil fácil isso aí. de engolir, ele é fácil de deglutir, ele é fácil de repetir. Ele é Ele tem os fácil. inimigos, ele cria os Ele é seus uma inimigos. linguagem rasa, é fácil, sabe? Deus. E eu fico pensando, Rafael, que coisa se nós tivéssemos tido acesso, digamos, quando eu entrei na década de 80, depois na década de 90, se tivessem essas obras disponíveis nos centros espíritas, quanto tempo a gente perdeu? Eu perdi, pelo menos, eu perdi muito tempo na minha vida, sabe? Tipo, sem ter acesso à leitura, sem ao menos saber o nome das pessoas, Quer dizer, sabe? o horizonte mais alargado que tinha até então era Herculano Pires, né? Uma Uhum. pessoa tipo Herculano Pires, que em determinado momento puxou o freio de mão, né? Nessas discussões políticas. É. Ele Ele puxou o tinha freio um de lado mão. religioso, né? Muito forte, assim, muito. Isso acho E que freava ele. É. para além do lado religioso, ele politicamente ele também é, é, deu Recuou.
uma viradinha assim para a direita, sim, tipo assim, não sim, é essa esquerda aí que a gente quer, né? Quer dizer, sim, deu uma domesticada, né? Ele deu uma sim. domesticada ali, e por isso até uma das razões dele ser tão propalado, né, dentro do É, movimento porque espírita, né? Quer dizer, ele ele não quebra nenhum dialogou paradigma, né? exatamente, Uhum. exatamente. Mas eu te digo uma coisa, aqui no Rio Grande do Sul, nem Herculano Pires a gente não tinha acesso. Tu acredita, guri? Nem Herculano Pires, com todo o seu a sua Aham, ponderação, nem ele. Era muito triste, guri, isso aí. credo. Olha, Agora, muito triste. você veja, né, como é que como o Euzinho, e também no caso dessa obra nova, né, o Espírito e as Questões Sociais, o Souza do Ah, Prado, como esse eu vou adquirir em janeiro e vou preparar alguma coisa para março daí, esse ok, novo de vocês. assim, como que eles inovam no espiritismo, né? Eles de fato eles trazem uma coisa que não está nem no próprio Kardec, né? Porque o Kardec também foi perpassado por essas tensões, né? Na Sim. introdução desse livro, né? Eu e o Felipe a gente trabalha muito essa questão Aham. de que a Paris ali, né? Da década de 1850 Sim, era era um barril de pólvora, né? era. Aquele momento em que Tinha Kardec dado um produz, golpe, né? O logo em seguida deu o golpe. Não, sim, antes tinha dado o golpe, é? sim, teve ali em 1848, né? É, o golpe, O aham. Napoleão III, né, o Luiz Bonaparte, ele Aham. dá um golpe de Estado, uma Golpe de ditadura ferrenha. Estado. Em Ferrenha. 1871, a gente assim, eclode a Comuna de Paris, 2 anos antes do desencarne de Kardec. É, Então, muita coisa. Paris convivia com aquelas teorias sociais, aqueles grupos sociais e políticas, né? Sim. Que fervilhavam aquilo tudo. Então, naquele momento, o Kardec, que sempre foi próximo de socialistas utópicos, Uhum. né, dialogou muito com o socialismo utópico, com o progressismo ali do liberalismo, apesar do liberalismo já estar na fase bem conservadora, né, o próprio Sim. iluminismo, apesar de Kardec, né, ter dialogado bastante, ele vai, quando você coloca esse mapa político, né, essas várias tendências ali, né, que vão formar, por exemplo, a primeira internacional, né, a Internacional Socialista, os Sim. anarquistas, os comunistas, enfim, e aí mais uma série de istas, né, você percebe que Kardec ele vai fazendo opções políticas fundamentais, Ele vai dando uma fundamentais. recuada. Uhum. Ele vai fazendo opções. E aí, em determinado momento, me parece que ocorre um recuo. Um É. recuo. Ele dá uma segurada. Aquela ideia do espiritismo, uma proposta de transformação do mundo, de transformação social, né, Sim. de trazer mudanças, ele vai meio que se perdendo, que é ali no Livro dos Espíritos, né, vai se perdendo e atinge a culminância ali, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra extremamente conservadora, Sim. né? Que é um que assim, se existem problemas no mundo, esse problema está no indivíduo. Então esse indivíduo tem que ter um processo de aceitação, É, né? daí As começa a tal da reforma aflições. íntima. É. Ali É, nasce que é, tudo isso. é um diálogo que Kardec faz com a versão bem domesticada do cristianismo, né? Uhum. Eu não sei, eu estou botando isso tudo como tese, né? Como hipótese. Sim, Tese não, como estamos, hipótese. exatamente. Mas que são Ninguém coisas está que martelando nada. Sim. Uhum. mas que eu vou trabalhar, né? Eu e o Felipe, a gente trabalha isso na introdução do novo livro, né? A gente coloca Ótimo. isso como hipótese. É, Sim. e que nos escritos finais ali, por exemplo, a Gênesis, né? Ele já vai voltar àquela coisa mais social, um diálogo mais social. O Espiritismo, olha, ele vai Sim. auxiliar na regeneração. E a regeneração é um processo político, um processo de Social. É. transformação das instituições. Tá? Sim. Então, assim, me parece que é um momento ali, 67, né? 68, quer dizer, momentos antes de eclodir a Comuna de Paris, mas como eu falei, Paris estava fervilhando Uma isso. Então, borbulhando. O meio essa intelectual. atização Hum, daquele momento político pode ter forçado, né, ou contribuído para um reposicionamento de Kardec, falar, não,
espiritismo ele tem que ser inserido nesse processo político aqui. Ele tem que auxiliar a transformação da sociedade, né? Mas ele tem essas tensões internas. Sim. E a Aquele contribuição do Eusínio é justamente jogar isso para frente e parece que dá o passo que Kardec não deu, que é um sim, diálogo com o marxismo, com uma teoria social que seja radical naquele sentido que a sim. gente usou, que faça uma crítica radical da sociedade capitalista e, a partir dessa crítica, aponte os horizontes de transformação. Exatamente. O Eusínio ele vai no âmago da questão, né? Ele não faz assim nenhuma perfumaria. Ele realmente ele vai fundo, até pela vivência política dele também, né? Tinha uma bagagem para poder fazer isso. O que eu ia te dizer antes, lembra daquele episódio que queimaram os livros do Kardec em Barcelona? Eu tenho para mim, eu li algumas coisas assim, eu montei para mim um ponto de vista que eu fiquei com isso na cabeça. Aquilo, de alguma forma, durante algum período do processo do Kardec, aquilo fez com que o Kardec desse uma segurada. Ele se assustou com aquilo, sabe? Porque ele é um homem sim, sereno, um homem, né, do trabalho, um pedagogo, um professor. Ele não tinha essa bagagem que o Eusínio tinha, a bagagem política. Ele não tinha isso. E aquilo acho que meio tirou ele, sabe? Ele ficou assustado. Foi o cancelamento do século XIX. Exato! Exato! Claro, como é que um processo desse não vai abalar, né? Esse povo Abala muito. que vivia novamente, né, sob uma ditadura, né? Então, Tu assim, imagina? realmente E o tal do Carlos lá, aquele cara era terrível. Ele era católico fanático. sei, Ele até se autodeu, se promoveu um título, né, de defensor da Igreja Católica na França. Tu imagina onde que o Kardec estava assim, enfiado? é. Então, quer dizer, que era uma questão muito pungente na Delicado época, ali. né? Que era uma expressão da luta de classes para aquele contexto, né? Sim, Do poderio da igreja, né? Enfim, das questões de classe que estavam colocadas, né? E Kardec exatamente. enfrentou ao seu modo, né? Sim, Eu acho exatamente. Eu acho que ele interessante. não teve energia, sabe, para enfrentar sozinho. Porque com quem ele poderia contar, né? Na verdade, ali. Aquele pessoal que estava ali em volta dele, médios, era um pessoal também que tivesse uma bagagem, talvez os socialistas utópicos, mas eles eram tão sonhadores também, assim, então, né? Uma coisa que a gente tem que considerar também é que a obra de Marx, nesse período, apesar de já existir Marx e Engels, né, apesar de já existir muita coisa, né, Sim, já terem editado algumas coisas, alguns livros, ela ainda estava em elaboração, né? Então, por estava em exemplo, um livro processo. como A Ideologia Alemã, ela foi publicada em 1932. Era um manuscrito até então, né? É, O Capital uhum. é de 1880 e alguma coisa, né? Bem depois da morte de Bem Kardec. depois da Então, assim, o morte. Eusínio, nesse ponto, além da experiência política, né, daquele lidar com esse contraditório mais É, visceral, né, enfim, ele também, por exemplo, ele está num contexto em que essas obras já estavam tinha onde plenamente buscar. difundidas, tinha onde Uhum. buscar. Ele já tinha visto ali, já tinha acontecido, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, que é a Sim. Primeira Guerra Imperialista, né? Uhum. Já tinha ocorrido a Revolução Russa com a Revolução Socialista e Popular É, com sucesso, né? Que conquistou e manteve, né? Se manteve no poder. Então, assim, ele estava, sob um ponto de vista histórico, ele já estava numa posição privilegiada. Então, assim, exatamente. Um ele observador vai, e tanto, né? esse passo que ele dá não é que as condições estavam dadas lá na época de Kardec, né? Não tinha. Mas ele dá. Uhum. Esse que é o importante, né? Ele dá o passo e constitui hoje, dentro daquilo que a gente pode chamar de uma teoria social espírita, né? Ou seja, uma reflexão, um conjunto de reflexões sobre a sociedade, considerando o paradigma espírita, né, do espírito imortal, reencarnante, né, ele constitui um polo mais progressista possível, né, e imaginável.
É. É aquele progressismo que não vai dialogar com a proposta de manutenção das contradições do Sim, capitalismo, sim. né? Não dá aquelas concessões, né, tá, vamos deixar um pouquinho, vamos ver como... Não, porque a gente sabe como fica, né, Rafael? A gente sabe Exatamente. como fica. E aí um ponto também importante, Suzana, aproveitando que o pessoal está estudando, né, o autor, o livro, Sim, né, essas questões estão chegando, né, é importante dizer também assim, que o Euzinho e o Souza do Prado, eles fazem um diálogo com o marxismo, mas assim, o marxismo é uma ciência muito, é uma teoria, né, muito extensa, né? Então, assim, eles não esgotam o diálogo com o marxismo. uhum, Então, assim, é importante mencionar isso porque fica o desafio, a tarefa de adentrar nos textos de Marx e Engels, né, e de sim, toda a tradição marxista, ou pelo menos de alguns teóricos mais importantes, porque a coisa foi se desenvolvendo, né, até hoje ela vem se desenvolvendo. A gente tem, por exemplo, o Alisson Mascaro, né, que está aqui sim. no Brasil, traz muitas reflexões de ponta, né, que não estavam colocadas lá. Sim, é uma referência e Sim, tanto para a gente. Ele. exato. E também para se livrar das caricaturas, né? Essas Uhum. caricaturas que normalmente o pessoal de esquerda reproduz mais do que a própria direita, né? Porque a propaganda anticomunista foi muito forte, foi e é muito forte. Sim, 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 sim. A propaganda anticomunista, ela é como a gente estava dizendo a respeito do discurso fascista, né? É uma coisa fácil, assim, é para assustar a tia mesmo, é para assustar aquela pessoa que nunca ouviu falar, que não pegou um livro, que não. Essa é a propaganda Exatamente. anticomunista. Ela, E a tipo, esquerda nós vamos pegar a tua reproduz, né? casa. Hã? Que, por exemplo, Stalin foi um malvadão, matou milhões, que Foi Fidel milionário. Nossa, eu já vi tanta gente é, dizer Ho isso. Chi Minh foi um... Assim, cara, Eu foram conheci seres um. humanos com suas contradições. Mas assim, eu não sei se você já ouviu falar na obra de uma historiadora inglesa, é a Susan... Putz, fugiu agora o nome. Ela escreveu o livro Quem Pagou a Conta? Ah, A depois Guerra tu me passa o Cultural, a nome. CIA na Guerra Cultural. Quem Uhum, Pagou a Conta? Esqueci, é uma uhum. historiadora inglesa. Fugiu totalmente o nome dela agora, depois eu vejo Depois se me eu... manda pelo WhatsApp, daí Ela eu... mostra como que na década de 50, finalzinho de 40, terminou a Segunda Guerra ali, Segunda Guerra imperialista. Sim. Como que a CIA trabalhou no plano da cultura Ah, para enfrentar o poderio cultural assim, da pessoa do Stalin. Ele estava uhum, com uma moral enorme com o fim sim. da Segunda Estavam no Guerra. ápice No ápice, quer dizer, foram os do movimento. soviéticos, né, com a frente ampla da internacionalista, né, agregando setores progressistas, anarquistas, social-democratas, enfim, aqueles grupos ali para combater o nazifascismo. Sim. Então, a CIA buscou qual estratégia? Olha, vamos financiar grupos, pensadores, escritores, enfim, artistas, que pode até ser de esquerda, pode até ser socialista, mas tem que ser anticomunista, tem que ser anti-Stalin, tem que ser, né? Uhum. Quer dizer, Daí essa eles falam estratégia. mal e não nós. Daí nós não precisamos falar mal o que eles vão falar. Isso, e Hum, assim, e a gente acolhe uma parte dessa galera de esquerda que não vai deixar de ser de esquerda. sim. A gente acolhe essa galera, né? Então a gente finge aqui que está brincando de transformar o mundo, né? Com essas palavras floreadas, né? Essas Sim. propostas de grupo, de bolha, né? Mas sem deixar essa galera pegar essa experiência mais, novamente, né? Mais radical, mais Sim. efetivamente Sem deixar que eles daquilo. realmente mudem o mundo. Mudem o mundo, exatamente isso. Então é muito interessante isso. E um Que dos pontos legal. fundamentais foi o quê? Foi o anti-stalinismo. Quando eu estou Aham. falando isso, eu estou falando que Stalin foi uma pessoa Não, isenta. ele era É esquisitão. uma figura histórica que tem que ser lida É. dentro daquele contexto. Mas era um É, cara bem, bem ético. Eu li uma biografia dele, de um professor aqui da minha cidade. Ele era um cara esquisito, realmente esquisito,
Mas eram aqueles caras assim, sabe? Vivia, a vida dele era aquilo, ele vivia para aquilo, para o trabalho, para aquilo. É isso. E fica a tarefa, assim, de adentrar nisso, entender como foram esses processos revolucionários, né? Como é que, o que aconteceu, quais foram as dificuldades colocadas, né? Antes, durante e até hoje, né? Os colapsos que aconteceram, isso tudo está aí, está colocado, É. né? O espírita do instruí-vos, né? Amai-vos Ah, instruí-vos. Instruí-vos ai meu tem Deus, desses orai, princípios. vigiai. Ai, eu ando tão cansada disso. Eu também. Eu Se ando tão desanima, né? cansada. Você vê no próprio campo da esquerda, né? Esses É, ataques, quer dizer, a edição desse livro, ela foi um tormento, que a gente teve que lidar com situações, sim. entendeu? É, É, é desanimador, a desanimador. gente precisa às vezes dar uma sacudida assim e continuar, porque ai, vai dando um cansaço, sabe? Mas enfim, querido, olha como o tempo voa. Voou. Temos não, 6 minutinhos para fazer o encerramento. Deixa eu avisar, onde é que tá aqui? Deixa eu avisar o pessoal que eu vou deixar fixado aqui nos comentários o link da compra desse próximo livro, tá? Tu me dá Aham, isso pelo WhatsApp que eu ponho depois. sim. E o link da editora Alma Revolucionária, que, gente, eu não sei quanto a vocês, eu sou apaixonada pelo objeto livro. Isso aqui é uma obra de arte que está cheia de fotos do Eusínio Lavigne, da esposa do Eusínio Lavigne. Que coisa bem linda a história desse homem, né? Ainda. Que bem linda. Casado com a primeira mulher negra médica do Brasil. Olha que coisa linda isso. Eu fiquei assim, arrepiada. Isso aí. Querido, faz então o teu encerramento, porque foi muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu trazer o Eusínio sob um outro prisma, trazer a história do Eusínio para o que a gente está precisando, né? Agora, nesse momento. A gente está precisando, eu acho que surgir nesse movimento progressista, anti-hegemônico, né? Sim. É importante, mas a gente não pode também ter inocências de achar que é um movimento coeso, né? Não é, tem contradições Sim. internas. Novamente, essas contradições também são históricas, essas correntes, elas já estiveram juntas e separadas, né? Foram amigas e brigaram ao longo da história. A Sim. história das internacionais conta muito isso, né? Que é mais um ponto importante da gente entender o que já aconteceu, contextualizar isso com a época de Kardec, né? Uhum. a época do Eusínio e a nossa época atual. Né? Então, assim, tem essas várias possibilidades, e que a questão que está colocada hoje é de que somente uma radicalização a gente consegue ainda salvar a raça humana, né? Enfim, a espécie humana. Eu acho que A sim. gente está vivendo um colapso ambiental, enfim, a gente está vivendo guerras, né? O conflito lá de Israel e a sua doutrina sionista, a sua política sionista ali de expulsão e de desumanização dos palestinos é uma das expressões dessa Uhum. sociedade capitalista. Né? Sim, É uma eu das acho também. expressões, a guerra, né? As áreas de influência do imperialismo. A destruição da natureza é o capitalismo também. É o capitalismo, né? O modo de viver sob, né, essa lógica. Então, assim, quanto menos, uma abordagem menos utópica, né, essa transformação do mundo, ela não parte dos meus desejos, né? Não é fruto da minha vontade, né? Eu Sim. quero que o mundo seja assim, logo ele será. Não é isso. Não é uma abordagem individualista ou que parte do indivíduo. Ela tem parte de uma visão de conjunto, de contexto, né? De estrutura na qual essa sociedade está colocada. Tá? Então é necessário aprofundar a leitura nesse sentido, aprofundar o debate nesse sentido, Sim. né? Porque numa sociedade dividida em classes, tudo é perpassado pela questão de classe. Não existe uma neutralidade, né?
colocada. Não. Todos os aspectos da vida, né, vão estar perpassados pela questão de classe. É sempre o que e para quem. Né? Uhum. Liberdade. Que liberdade nós estamos Quem lucra e quem falando para paga. quem? É, Né? Democracia. Qual democracia e para quem essa democracia serve? Enfim, a transformação, que transformação estamos falando, nem para quem, a quem ela vai servir. Então, acho que são essas questões. Então, somente um processo de aprofundamento, né, de ir à raiz das coisas, de desconstituir, né, quebrar certos ídolos aí, enfim, que podem parecer primeira vista, pode parecer bonitos, pode parecer, né, que fizeram grande coisa, mas você chega um pouquinho mais de perto, vê que a importância dele não foi deles, né, delas, não foi tão grande assim. Eu acho que aí a gente vai criando uma maturidade cultural, intelectual, e sim. começa a despontar o que realmente vale a pena lutar, se organizar e lutar por essa transformação. Eu acho que é isso aí, querido. E talvez a nossa primeira liçãozinha de casa, que todos podem começar a praticar, é começar a olhar para esse sistema que a gente vive, que é o capitalismo, com outros olhos. Começar a ver que esse sistema, ele é um capitalismo canibal, ele está nos devorando. Ele nos devora, ele devora o planeta, ele devora tudo que está à nossa volta, ele devora a sociedade, ele devora os povos frágeis. Daqui a pouco não vai sobrar nada. Não vai sobrar meia dúzia. Então a gente precisa realmente entender o que precisa ser combatido. A gente, além de combater todas as coisas que estão aí, a gente tem que combater o capitalismo, porque ele que gerou tudo isso que está aí. Ele que gerou esses fascistas todos. Inclusive o nosso inominável, inelegível. Ele que, ele que gerou. Sim. Querido, é isso. Eu gostei muito do nosso papo. Acho que Você, foi pena que já surpreendente. acabou, enfim. Foi surpreendente. A gente tinha planejado fazer isso, fazer aquilo. Fizemos nada daquilo. Foi sensacional. Amei. Amei. Foi Muito, muito bom. bom. Tá? Vou deixar os links todos aqui. O pessoal vai entrar em contato com a Alma Revolucionária. Para o ano que vem, a gente combina falar do livro do Camilo, né? E Euzinho. não, o Eusínio a gente falou. Aquele que foi o Ah, o padre, Camilo Torres. o Camilo. Ah, A gente fala daí que sobre o Camilo, com história mais. É sensacional, lindo. Esse eu sensacional. fiz um videozinho bem pequenininho, mas E é vale a esse pena a gente fazer processo outro. ele é esse processo de radicalização. Assim. Eu fiquei encantada com a história dele. Esse vai ficar para a próxima, como se diz, para a nossa próxima série. Como é que se diz? Temporada, para a nossa próxima temporada. Um beijo para ti. Valeu, Tudo um de bom, abraço. querido. Valeu. Valeu.